Olá, alunos! Hoje nós vamos começar a trabalhar sobre tensão nos sólidos. Bom, antes de mais nada, vamos falar um pouco sobre o que é tensão, né? A tensão, ela vai ser representada pela letra sigma ou pela letra tau, dependendo da situação em que se encontrar. Geralmente é utilizado o sigma, tá? E a tensão, ela diz a respeito de uma relação entre força e área, certo? E a gente lembrava também, para quem não teve mecânica dos fluidos, que a pressão também é a força sobre a área, tá? Numericamente e até mesmo fisicamente, elas são equações equivalentes, porém a aplicação de tensão nós utilizamos para os sólidos, enquanto o conceito de pressão geralmente nós associamos para os fluidos. Enfim, eles são equivalentes, tá? Mas vamos falar um pouco então sobre essa grandeza que é a pressão ou a tensão, né? Que fala sobre a força dividido pela área, né? E a tensão, ela é uma grandeza física bastante conhecida, inclusive pelos momentos históricos, né? Vocês sabem que nós tivemos vários momentos históricos, a Idade da Pedra, por exemplo, né? Que os historiadores acreditam que nós passamos por 3 momentos importantes, que foi a pedra lascada, então imagina a pedra lascada, e a pedra polida, né? Não sei se vocês já chegaram a ver uma machadinha de índio, né? Vamos pensar assim, né? Nós temos uma pedra lascada, aquela encontrada na natureza, e a pedra polida. E o que diz sobre a pedra lascada, né? O ser humano começou a perceber que onde tinha mais pontas era mais fácil dele moer de repente uma carne ou matar um animal, alguma coisa assim, tá? Vamos imaginar que aqui seja uma bisteca, né? Se eles pudessem cortar uma bisteca, né? Mas vamos supor que fosse um pedaço de alguma coisa e eles pegavam essa pedra, né? E macetavam em cima de um animal, ou de uma planta, ou de alguma coisa. Eles percebiam que essa ponta facilitava esse processo de deteriorar essa carne aqui, né? De arrebentar com ela e facilitava de repente até um corte. E depois nós tivemos a Idade da Pedra Polida, onde o homem percebeu que ao invés de encontrar essas pedras na natureza, poderia ser lapidado essas pontas, deixando ela mais fina, parecendo realmente como uma faca, né? E daí assim, tendo uma espécie de lâmina nessas bordas, seria mais fácil ainda de recortar um pedaço de carne ou alguma coisa, uma lenha, alguma coisa desse tipo, tá? Lembrando que eles usavam as próprias mãos, né, para poder fazer isso. Depois, claro que eles foram conhecendo alavancas e perceberam que se eles colocassem essa pedra aliada com um braço ou algum cabo, poderia ampliar a força, tá? Bom, é apenas uma ideia aqui do que a gente fala. O que acontece nesse caso, né? Acontece é que nós temos uma área cada vez menor, né? E a força permanece a mesma. O que muda quando nós temos uma área menor e com a mesma força? Nós temos o aumento da pressão, porque a pressão e a área são inversamente proporcionais, ou, preferindo, falar aqui da tensão, tá? Eles são análogos.
é a mesma coisa. Por que a faca nós temos que afiar ela tão bem, né? Para que na lâmina, né? Imagina aqui está o cabo da faca, né? Aqui está a parte metálica dela. Quanto mais fininho estiver essa borda, né? Menor é a área e maior a pressão. Então não preciso aplicar uma força tão grande para cortar alguma coisa, certo? Então tudo depende da área. E daí nós também podemos colocar um exemplo bastante simples, que é pegar um lápis, né? Imagina se você pega um lápis com uma determinada ponta, pode ser até uma caneta, e aqui essa parte posterior do lápis. O que você faz? Você coloca uma mão aqui e uma mão aqui, e você comprime esse lápis. O que vai acontecer? É claro que essa parte onde está a pontinha, a dor vai ser maior. Por quê? Porque a pressão aqui ela é maior e a pressão aqui é menor. Mas já que esse lápis ele está em equilíbrio, a força daqui é igual à força daqui, né? Então essas forças elas são iguais. O que mudou? A pressão, né? Por que dói mais nessa pontinha, né? Por que eu, ao aplicar a mão aqui vai doer mais do que essa outra parte? A força maior? Não, foi a pressão, né? E daí a gente vê a agulha. Por que a agulha ela é fininha? Porque também a gente consegue exercer uma maior pressão, né? E isso eu estou falando no sentido dos sólidos mesmo, tá? E o sentido dos fluidos é parecido com esse, mas nós não usamos o nome tensão, tá? Uma outra coisa é lá a cama de pregos, né? Tem o fakir, né? Que é aquele indiano, aquele camarada lá do Oriente Médio, que deita sobre uma cama de pregos. Por que ele não é perfurado? Por quê? O que acontece? Aqui nesse caso, embora o prego, se eu tivesse um prego só, perfuraria o fakir, né? Mas são muitos pregos e com isso eu vou ter um aumento da área. Se aumenta a área, diminui a pressão, né? Porque são inversamente proporcionais, tá? Então é importante conceber essas associações aqui, tá certo? Que eles são grandezas análogas e são as mesmas grandezas, só que com aplicações diferentes, tá certo? Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre alguns tipos de esforços que são feitos, né, nos materiais, nos objetos, né? Nós temos alguns que são principais. Nós temos, imagine que tem aqui um poste, né? Um poste qualquer aqui, e que a gente aplique uma determinada força, tá? Ao longo desse poste. Então tem uma força, aqui eu tenho uma área. Então aqui eu estou tendo uma tensão, que é chamada tensão normal de esmagamento ou de compressão, que é só pegar a força e dividir pela área. Então, por exemplo, uma coluna de uma casa, né? Uma coluna sustenta um tanto de alguma coisa, né? Existem colunas de perfil quadrangular, retangular, né? Então, se você aplica uma força aqui, o peso de uma casa, o peso de um lado de uma casa, nós podemos descobrir quanto que vale a tensão que está suportando, tá? Por outro lado, nós temos também uma outra tensão, né? Imagine que eu estivesse pensando ao contrário. Tem aqui esse poste, ele está fixo aqui, grudado aqui no chão, mas de repente eu estou agora fazendo uma força puxando para cima, né? Então aqui eu chamo, no primeiro caso, eu chamava de compressão, que é uma força normal, é uma tensão normal. E aqui eu vou chamar de tração, tá? Que também é uma normal.
Tá? Por que é normal? Porque ele forma 90 graus com a superfície que está sendo tensionada. Tá? Então também tem uma área. E também representado pelo sigma. Tá? É a força dividido pela área. Beleza? Então aqui é chamado de tração e aqui compressão. Existem outros esforços também que a gente faz nos objetos, né? Por exemplo, nós temos a torção, né? Quando você torce alguma coisa, o que está acontecendo? Imagine que você tem aqui um poste, alguma coisa, né? E você vai fazer uma força para cá e outra para cá, né? Ele vai ter um torque, né? Ele vai acabar sendo torcido para cá, ele vai rodar aqui. Imagine uma massa de modelar e você torcendo ele com o braço. Então isso aqui também é uma tensão, tá? É uma tensão chamada de torção, tá? E geralmente nesse caso aqui é a mesma fórmula, a gente só representa pela letra tal, tá? Força sobre a área. Nós temos também a deflexão, que é quando a gente tem um apoio, tá? Essa aqui é a torção. E nós temos a deflexão, que é assim, você tem uma força, claro que aqui tem uma determinada área que a gente aplica, e aqui deflexão. Então também depende de uma força, depende de uma área, né? Então imagine uma coluna, né? No caso uma viga de uma casa, uma ponte, né? O próprio peso gera essa força aqui e ele vai fazer como se diz, ele vai ficar dessa forma, né? Eu estou exagerando aqui, né? Ele vai inclusive ficar desse jeito, né? Estou exagerando, mas toda ponte, toda viga, né? Ela vai dar essa estrutura aqui, ela vai dar uma envergada para baixo, ela vai estar defletida para baixo, tá? E tem uma fórmula específica para isso, nós não vamos entrar em detalhe, tá? Então, vocês estão vendo a natureza delas. Nós temos aqui, quando a gente tem algo muito fininho, tá? E a gente aplica uma força aqui, só que é uma haste muito fininha e a área ela é muito pequena. Veja que é bem diferente dessa situação aqui da primeira, tá? Daí aqui ele vai fazer esse desenho geralmente, ele vai fazer um leve joelhinho, tá? Pode acontecer esse leve joelhinho, ou pode não acontecer. Mas é esse caso chamado de flambagem, tá? Quando tem um corpo muito estreito, né, e recebe uma força, ele vai fazer essa barriguinha aqui, né? Pode fazer uma, pode formar duas. Isso aqui é um processo de flambagem, tá? E existem outras tensões, tem a tensão de cisalhamento, tem a tensão de corte, tá? A tensão de cisalhamento e a tensão de corte nós não vamos entrar em detalhe para esse momento, tá certo? Bom, de uma forma geral, os corpos, os materiais, na verdade, tem uma tabela de quanto que eles suportam de tensão, tá? Então nós falamos que tem uma tensão máxima para cada material, tá? Cada material, e isso aqui é uma propriedade do material quando a gente fala da tensão máxima que ele suporta, tá? Isso aqui é uma característica do material. Mas a tensão qualquer, isso aqui independe do material, tá? Só não pode ser maior do que a máxima, porque senão o material vai se romper, tá bom? E a tensão é a força sobre a área. Vamos colocar um exemplo aqui bem simplesinho. Vamos determinar a tensão de compressão se uma força de 10.000 newtons é aplicada numa área, né? Aqui nós temos uma área de seção transversal de 0,025 metros quadrados. Então aqui eu posso calcular a tensão, que é a força sobre a área.
a tensão, então a força 10.000 Newton, dividido por 0,025. Então a tensão, estou fazendo esse cálculo, né? Eu posso melhorar isso aqui para trabalhar com notação científica, para 1 vezes 10 a quarta. E aqui eu posso também trabalhar com notação científica, né? Então aqui eu posso fazer 1, 2, 3, que não vai ficar em notação científica, mas trazer pelo menos para cá, né? Ou dividir do jeito que está aqui também, tanto faz. Então a tensão vai ser 1 dividido por esse valor, 1 dividido por 0,025, vai dar 40, vezes 10 a quarta, Newton por metro quadrado, certo? Esse Newton por metro quadrado, ele corresponde a uma grandeza, que é o Pascal, tá certo? Então a tensão vai ser 40 vezes 10 a quarta Pascal, na notação científica ficaria 4 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Dentro da engenharia, dentro da física, às vezes, isso aqui está em notação científica, é o que é para estar. Mas na notação prática, geralmente é preferível deixar aqui 10 elevado a algum múltiplo de 3, tá? E assim ficaria tensão, eu posso deixar aqui 400 vezes 10 a terceira, Por quê? Porque aqui eu posso substituir por um prefixo. Então a tensão vai ficar 400 kPa. Então a gente acaba colocando aqui para poder fazer esse tipo de ajuste, tá? Que é bem mais prático nessa situação. Então, e daí agora a gente vai ver uma outra situação, tá? Vamos fazer um outro exemplo. Aqui, vamos para a tela. Vamos supor que uma determinada corda, ela suporta um determinado material, aliás, uma tensão máxima de 120 megapascal, tá? E daí nós sabemos que a área de um determinado objeto é de 0,002 metro quadrado. Eu quero saber qual que é a força que pode submeter esse material, esse objeto, tá? Então vamos supor que esse objeto pudesse ser uma corda, né? Vamos imaginar uma corda, né? E eu quero saber qual que é a força que eu posso puxar essa corda sem ela se romper. O que nós vamos fazer? Tensão, força sobre a área. A tensão é 120 mega. Mega é 10 a sexta, né? Pascal. A força que eu quero descobrir. E a área é de 0,002. Então, nesse caso, 120 vezes 10 a sexta. Esse 0,002 passa multiplicando. Então, a força será de 120 S6 vezes 0,002. Então vai dar 240 mil newtons. Tá certo? E em cópia, né? 240 mil newtons poderia ser 240 kilonewton, né? Também poderia ser assim. Em notação científica ficaria 2,4, né? A vírgula está aqui, 1, 2, 3, 4, 5.
vezes 10 a quinta letra, tá? Uma unidade usual, uma unidade científica, tá certo? Bom, isso aqui não vai mudar muito, tá certo? Você pode ter, então, uma tensão normal ou de compressão ou uma de tracionamento, tensionamento, né? Que seria a fim de estirar, né, esse objeto. Beleza? Bom, nos sólidos tem uma coisa que ocorre que não aparenta muito que isso aconteça, tá? Todos os sólidos eles possuem uma certa elasticidade. A gente observa a elasticidade nos elásticos, né? Coloca na roupa, nas borrachas, nós percebemos elasticidade nesses materiais assim, né? Mas os sólidos também têm uma certa elasticidade. E daí nós temos a lei de Hooke, tá? E a lei de Hooke, ela consiste no que? Fala que a tensão ela é o módulo de elasticidade, que é uma característica de cada material, tá? Cada material tem seu módulo de elasticidade, vezes a sua deformação relativa. Então esse Z é uma deformação relativa. E essa tensão aqui, ela é nada mais nada menos que a própria força sobre a área, tá bom? Tá? Que às vezes não está aparecendo, a gente poderia até fazer assim, que força sobre a área é igual ao módulo de Young vezes essa deformação relativa. Bom, o que é essa deformação relativa? O que acontece? Você tem aqui um determinado cabo, um arame, uma corda de violão, aqui estou exagerando a espessura, né? E vamos supor que ela seja tracionada aqui, né? E dependendo da tração que ele tem, ele vai ter o que? Uma variação para mais, e se ele tiver uma compressão, ele vai ter uma variação para menos, que nós vamos chamar de ΔL. Então ele tinha um comprimento inicial, chamado de L0, e o ΔL. E o EZ é nada mais, nada menos que ΔL por L0, só que isso na direção Z. E por que eu falo que é direção Z? Tá? Isso aqui é ao longo de onde a força está sendo aplicada. Tá certo? Então, melhorando ainda a equação poderia ficar assim, que força sobre a área é igual ao módulo de Young, e esse Z passaria a ser ΔL Z por L0Z, tá? Pode ser também escrito dessa forma, depende da equação. Então a gente tem que lembrar então que a equação a lei de Hooke é essa, e que a tensão é a força sobre a área, se eu precisar descobrir, e o EZ, que é a deformação relativa, ou deformação, ou fração de deformação, ou deformação de engenharia, também é chamado em alguns livros, é esse valor, tá? ΔL, seja positivo ou negativo, e dividido por L0, tá? Então aqui eu coloco Z, apenas dizer que ele está na direção Z, que é o sentido da força, tá? Bom, então o que acontece? Aqui nós já podemos pensar num problema, né, para falar sobre isso, tá? Esse Z, ele é um valor, é uma fração, né? Então é um número de 0 a 1. Ele pode ser dito também na forma de porcentagem, né? Só lembrar que se tiver em porcentagem tem que dividir por 100 para virar em fração. Mas a gente vai fazer alguns exercícios para poder explicar melhor. Vamos pensar, vou apagar aqui, que nós temos um determinado arame
E o comprimento inicial desse arame é de 400 metros. Tá? Então o arame foi estirado, foi feita uma cerca, né? Foi estirado esse arame e foi percebido que esse arame teve uma variação de 0,4 metros. Então, quando foi estirado, ele teve esse 0,4 metros. Daí é falado o seguinte, que o módulo de Young, que é um valor que é dado para cada material, para esse material ele tem um valor de 200 gigapascal. E a pergunta vai ser essa: qual é a deformação relativa? Qual é a tensão que foi exercida para poder ter essa variação? E quanto, e se eu sei que a área ela é, né, vamos pensar assim, a área seja de, vamos pensar aqui, um, 2, 3, 4, 5, 2,5, aqui, ó, 10 a menos 5 metro quadrado, tá? Então, se a área de seção transversal desse arame é essa, quanto que foi a força que foi aplicada para ter essa tensão, né? Então vamos lá, deformação relativa, delta L por L, 0, né? Deformação relativa delta L é 0,4, delta L 400, que vai ser igual a 0,4 dividido por 400, 1 milésimo, né? 0,001. Não tem nenhum valor aqui. Eu poderia expressar isso aqui em porcentagem, se eu quisesse. Tá bom? Se fosse em porcentagem, é só multiplicar por 100. Então, teve uma deformação de 0,1%. Tá bom? Mas não é para ser usado dessa forma. Mas é que alguns problemas falam: uma cerca deformou 0,1%. Daí é só dividir por 100 que você vai ter o valor aqui. Daí, eu quero saber agora o valor da tensão. Isso aqui foi respondido. Agora é esse. Tensão é igual ao módulo de Young vezes EZ. A tensão, então, vai ser quanto? 200 vezes 10 a nona, porque giga 10 a nona. Opa, desculpa, na verdade coloquei errado, né? Que é o módulo de Young que é esse. A tensão, 200 vezes 10 a nona, e o EZ vale 0,001. Então, a tensão vai ser de, opa, sumiu aqui, 0,1. O valor da tensão vai ser 200 vezes 10 a sexta, né? Que aqui é 10 a menos 3, 10 a nona, 10 a sexta. Então a tensão vai ser de 200 megapascal, né? Então aqui também foi respondido. Eu sei que a tensão é a força sobre a área. Então a tensão, eu sei, é 200 vezes 10 a sexta. A força que eu quero descobrir, e a área é 2,5 vezes 10 a menos 5. Então a força, tudo isso aqui está dividindo, passa multiplicando, vai passar a ser então 200 vezes 10 a sexta vezes 2,5 vezes 10 a menos 5. E vai dar quanto, pessoal? Né? Pegando lá 200 vezes 2,5 vai dar 500. Vezes 10 a sexta menos 5, 10 a primeira,
Então a força foi de 5.000 newtons ou 5 kilonewtons. Tá? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham aprendido. E vamos para o próximo vídeo, que é o coeficiente de Poisson. Tá? Até em breve.